Olá a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que Paulo escreveu aos Coríntios e é um texto muito especial, né? A carta de Paulo aos Coríntios, eu acho que para essas questões de sexualidade, de masculinidade bíblica, é a mais relevante, assim, a que trata dessas questões mais diretamente, né? E logo no capítulo 5, por exemplo, nós temos o caso de uma repreensão do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios, mostrando que eles estavam tolerando um rapaz que tinha relacionamento com a mulher do seu pai. E ali no capítulo 5 a gente vê a orientação do apóstolo Paulo que diz assim: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é que aquele homem fosse excluído da comunhão para que ele sofresse as consequências do pecado que ele estava cometendo e caísse em si a tempo de se arrepender e voltar para Cristo e fazer o que é certo, né? Então, é uma exclusão em caso de imoralidade com um propósito de despertar arrependimento na pessoa para que ela corrija a sua vida, né? Para que ela faça o que agrada a Deus, viva do jeito certo. Então ele enfatiza isso muito no capítulo 5 sobre essa importância de como igreja martelarmos com firmeza na questão da santidade sexual. Né? E aí depois no capítulo 6 a gente tem um texto, no versículo 9, que é muito importante para nós, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos vários padrões de moralidade aqui, né? Esse texto é muito ressaltado com relação à questão da homossexualidade, mas, na verdade, nós temos aqui a questão da impureza, que em algumas traduções está devassidão. Nós temos também adúlteros e depois temos efeminados e sodomitas. Então, ele está falando de qualquer tipo de distorção do padrão de Deus para a sexualidade. Então, não é contra a homossexualidade, mas aquele que vive com relações sexuais fora do casamento, aquele que vive traindo a sua esposa quando casado, aquele que vive de forma homossexual, homoafetiva, como passivo, ou seja, como ativo, todos os quatro aí estão contra o padrão de Deus para a masculinidade, para a sexualidade. Todos eles. Né? Então, a advertência aqui é para todos. Todos vocês que vivem assim estão fora do reino de Deus. Vocês não fazem parte do reino de Deus. A pessoa que quer viver desse jeito, pode viver. Né? Você pode. No versículo 12 ele diz isso. Né? Você pode. Todas as coisas me são lícitas. Você escolhe o que você quiser. Porém, tem consequências. Então, qual é a consequência? Estar fora do reino de Deus. Não viver com Deus. Agora, ele fala que, é assim mesmo, então a pessoa que fez isso já era para sempre. Ela está condenada ao inferno e é isso. Não. Porque ele fala assim, mas vocês foram lavados. Então, existem pessoas que viviam assim antes, mas tiveram um encontro com Jesus e foram lavadas, santificadas e justificadas. Ele usa esses três termos. Então a pessoa foi perdoada dos seus pecados, foi santificada, quer dizer, ela começou a lutar contra esse pecado e viver de forma separada para Deus, do jeito de Deus, e justificadas, transformadas em justas na presença de Deus, ajustadas por Deus. Então, isso me mostra que qualquer um desses padrões de moralidade são possíveis de transformação, de mudança. A pessoa pode viver de uma forma diferente desses padrões de comportamento, pelo poder de Cristo Jesus, que é isso que está aqui nesse texto, certo? E aí, mais para frente, a gente também tem uma observação no versículo 13 que diz assim: os alimentos são para o estômago, estou lendo
um trecho aqui. Ah, não, é o 13 mesmo. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Versículo 15, né? Que eu repeti. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes na parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então aqui o apóstolo está lembrando a gente que a gente não tem posse do próprio corpo, né? A gente não se pertence. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo, pertencemos a Ele, então nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Como que eu, filho de Deus, representante de Cristo, vou pegar o meu corpo e prostituir? Então aqui está dando um alerta muito claro que eu não posso fazer isso. Eu não me pertenço. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu tenho que viver na santidade absoluta. Eu preciso lutar contra qualquer pecado de imoralidade, porque meu corpo pertence a Cristo. Tudo que eu faço com o meu corpo é para a glória de Deus. E ele ainda dá esse alerta. Você peca de várias formas, mas quando você peca na imoralidade, você está agredindo a si mesmo. Então é como se tivesse uma consequência pior mesmo. E aí, eu quero terminar com o capítulo 7. É um capítulo que ele também fala um pouquinho sobre algumas questões ligadas à masculinidade e sexualidade. Primeiro que ele fala sobre o padrão de Deus para o casamento, que é a fidelidade. Ele diz assim: por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, os dois se pertencem, os dois devem cuidar um do outro, os dois devem se entregar um ao outro. Então, um padrão de fidelidade, de entrega, de pertencimento mútuo, que é muito bonito, muito perfeito, plano de Deus para nós. E aí a gente também tem aqui, a partir do versículo 10, uma concessão ao divórcio, mas isso tem que ficar bem claro, Pessoas que se converteram. E aí a esposa não é cristã, ela não quer viver como uma cristã, ela não quer passar os perigos que um cristão passava na época, Ou não quer ser restrita ao que o cristão, marido que se converteu agora, está restrito. Ela pede divórcio. Tudo bem, ele diz, tudo bem, a mulher não é obrigada a viver a vida cristã que o marido adotou, mas não deve partir do marido cristão a atitude do divórcio. Então esse texto deixa isso muito claro. E aí o restante do capítulo 7, nós temos um elogio à vida do solteiro. Paulo fala: escolha ser solteiro para que você consiga se dedicar com maior empenho ao reino de Deus. Então ele fala: se for possível escolher, escolha ficar só, escolha se entregar de cabeça aí para a obra de Deus, porque se você casar, naturalmente você vai ter que dedicar parte da sua vida ao seu casamento, se dedicar à pessoa que você escolheu amar e se entregar. Então é natural isso. E se você não casar, você tem total possibilidade de se dedicar ao reino de Deus mesmo. Então, nós temos mais assuntos aqui em 1 Coríntios, mas por hora vamos ficar com esses, porque esses textos já nos dão bastante motivos para refletir. Então, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, vale a pena você pegar, ler com calma, meditar, porque eles nos dão esse alerta a uma vida de santidade, de respeito ao casamento, de respeito ao padrão de Deus para a sexualidade como sinônimo de plenitude de vida. Que Deus abençoe a todos.